Existem dois tipos de pessoas no mundo: os espectadores e os criadores. Uns assistem enquanto outros contam as suas histórias. Criar algo que vá além do imaginário, transformar a sua história de vida em algo que inspira, sempre te conectará com uma tribo. Isso gera movimento. Constrói narrativa. E eu sempre gostei disso. Com 14 anos de idade, eu entrei para uma igreja protestante, ou como alguns de vocês já conhecem, igreja evangélica. Fiz isso por livre e espontânea pressão, porque as pessoas que eu amava diziam que eu iria pro inferno se eu vivesse a vida que eu tava vivendo, né? Eu tô montando isso aqui, porque agora eu vou levar vocês ali pra um lugar legal pra nós trocar uma ideia. Vamos comigo. Com o tempo a vida foi passando e as coisas foram acontecendo. Na igreja eu conheci música, teatro e logo eu me interessei. Eu cantava muito bem e eu era bem desinibido na hora de atuar. E com o tempo as pessoas foram falando pra mim: cara, você precisa buscar conhecimento, você precisa estudar, talvez você consiga se desenvolver nessa área. Como jovem pobre de periferia, isso era meio complicado, era meio difícil. Meu pai pedreiro, minha mãe cozinheira, eu era o segundo de 4 irmãos, 4 filhos, né? E eram 2 homens e 2 mulheres. E eu não tinha condições financeiras e nem os meus pais tinham condições financeiras para poder me pagar uma escola de música. O meu material era da prefeitura, brother. Você não precisa fazer muito para registrar a sua história. Você não precisa ser um influenciador tão conhecido assim como Casimiro ou tão famosa quanto a Anitta, sabe? Para registrar a história é muito simples e muito fácil. Você se conecta com pessoas, história conecta e sempre vai ter alguém que já viveu uma história parecida com a sua. Eu precisei assistir um vídeo como esse para poder compartilhar a minha história de vida. E isso é algo que você também pode fazer. Não é tão difícil, sabe? Eu acredito que se você ficou até aqui, essa história provavelmente conectou com você. E você não precisa de ter uma história extraordinária ou sensacional. Você apenas precisa saber como transmitir a emoção que você quer transmitir. Você não me conhece e nem precisa me conhecer para poder confirmar que se você não viveu uma história parecida como essa, você conhece alguém que viveu uma história desse nível. Até o final dessa narrativa, eu como storyteller vou mostrar para vocês o que eu farei e o que o título desse vídeo significa. Então vem comigo. Todos os domingos eu assistia Globo Rural, Pesca Alternativa, esses programas que me deixavam fascinados pela aventura. Com eles eu comecei a virar um cara alucinado em entrar no meio do mato, com um pedaço de galho e um sonho, tentando desbravar o mundo, né? E isso eu era muito moleque, eu era muito novo. Fui crescendo, os gostos foram mudando novamente. E aí eu comecei a gostar de carro, de moto. Foi quando eu tive um Chevette bicudo, ano 82. E assim, ó, eu tive desde latas velhas, que era um Uno, que era uma lata velha, até um Chevette bicudo, ano de 82. Esse carro foi o melhor carro da minha fase de juventude ali. Aquele jovem que gostava de carro antigo, carro velho. E, cara, foi com ele que eu conheci a minha esposa, essa pessoa que tá gravando um vídeo aí, que tá aí atrás da câmera gravando esse vídeo. Eu tenho muitas habilidades, e uma delas era a comunicação. Por falta de conhecimento dos adultos que estavam ao meu redor na época, quando eu era criança, eles diziam que eu falava demais. E minha mãe falava assim pra mim: fica quieto, você tá falando demais. E aí, eu tava ali empolgado falando. Aí, o meu pai me olhava com aquele famoso rabo de olho, sabe? Opa! Aquele famoso rabo de olho. E eu já sabia que eu tinha feito merda. Eu tinha atravessado a conversa e eu tinha certeza absoluta que eu não deveria ter feito isso. Hoje, como adulto formado, eu vejo que naquela época, não é que eu falava demais. Aquela criança que todo mundo dizia que falava muito, que não parava de falar, que era tagarela e tudo, nada mais era do que um prodígio. Uma criança que tinha uma facilidade com comunicação, de se conectar com pessoas, tinha facilidade de se conectar com os ambientes onde as pessoas estavam. E cara, os adultos ao meu redor naquela época não tinham esse conhecimento. Isso me bloqueou e me barrou por muito tempo. Me impediu, entendeu? De chegar aonde eu queria chegar. Por exemplo, hoje eu me olho e vejo o quanto que isso me bloqueou, o quanto que isso me barrou. Por achar que, poxa, eu poderia estar me comunicando melhor com as pessoas, mas eu não conseguia. Sabe por quê que eu não conseguia me comunicar? Sabe por que eu não conseguia fazer isso que eu estou fazendo agora, nesse momento? Sabe por que eu não conseguia estar aqui nesse ambiente com pessoas à nossa volta? Porque tem pessoas ali do outro lado, tem gente aqui atrás, tem um monte de gente à minha volta. E sabe por que eu não conseguia fazer isso? Simplesmente porque naquela época as pessoas ao meu redor falavam: você fala demais, fica quieto, a gente não quer te ouvir.
calma, agora não é sua hora. Conversa de adulto, criança não fala, criança fica quieta. Essa criança se acha espertinha demais, calma aí, você tá falando muito, menino, fica quieto. Era tudo isso que eu escutava, que acabava me impedindo de evoluir na comunicação. Impedia eu de me comunicar com as pessoas e de olhar para as pessoas de uma forma diferente. Eu acabei me tornando uma pessoa difícil de me comunicar com as pessoas por conta desse tipo de situação. Você já passou por isso? Tenho certeza absoluta que essa história está conectando com você. Isso é storytelling. Isso é você saber passar emoção através do que você está falando. Isso é você saber contar uma história e cativar e prender as pessoas até aqui. Você sabe qual que é o maior ativo dessa geração? Com certeza você não prestou atenção. Ou talvez tenha prestado. Mas para te prender até aqui, nesse vídeo, não foi fácil. Demandou energia e uma boa história. Disse que o maior ativo dessa geração são bens imobiliários, ações, ouro, dólar, o que for. Eu acabei de te provar que você está enganado. Por quê? Contar uma boa história, prender a atenção das pessoas, isso daí não é algo fácil, tá? As pessoas pagam muito caro por isso. As emissoras de televisão pagam muito caro por isso. O YouTube paga muito caro para ter a sua atenção ali. O Instagram paga muito caro para ter a sua atenção ali. O TikTok, todas essas redes, elas pagam muito caro para ter você ali, preso, assistindo, prestando atenção. A atenção é o maior ativo dessa geração. Você precisa dar atenção para as pessoas à sua volta. Na verdade, a atenção sempre foi o maior ativo, porque muita gente ganha dinheiro através da atenção. New York Times, os maiores jornais de televisão do mundo, os maiores, aliás, jornais de reportagem, né? CNN, ESPN, todos esses, a Globo, o SBT, o Silvio Santos, todas essas pessoas ganharam dinheiro pegando a sua atenção e transformando em ativo. É simples, a atenção é o maior ativo. E se você souber contar uma boa história, eu tenho certeza absoluta que você também vai ganhar dinheiro. É disso que eu tô falando. Vem comigo. Desde os meus 12 anos de idade, eu sempre me senti estranho. Eu sentia que tinha alguma coisa diferente comigo, mas eu não sabia o que era. Eu gostava de falar bastante, né? Gostava de conversar muito. E eu sempre me posicionava com postura de sabichão. Postura forte, opinião forte. E isso irritava muito as pessoas. E elas tinham razão. Me ajuda aqui, amor, por favor. Eu sempre queria me aparecer. Mostrar pra todos que eu sabia de tudo. E geralmente eu não dava ouvido pra ninguém. Quando eu sentia que eu seria ignorado, eu sempre contava uma mentira para que as pessoas me trouxessem pro centro das atenções de novo. Era isso que eu fazia. Todas as vezes em que eu queria me comunicar com alguém, eu fazia isso porque eu queria chamar a atenção dessas pessoas. Porque eu me sentia diferente. Eu achava que eu era inteligente, que eu tinha conhecimento, né? E eu achava que eu era esse cara e que não tinha mais ninguém com mais conhecimento do que eu. Eu acho que a gente fez errado. Tinha que soltar primeiro as travas. Eu sou, então fui eu que fiz errado. Estamos em Resende, mais precisamente nos vilarejos aqui de Visconde de Mauá, Maringá, Maromba. Aqui tem divisa com Minas Gerais. Atravessou uma ponte, você está em Maringá, Minas Gerais, do outro lado, certo? Nós estamos nessa região aqui do Vale do Itatiaia, né? Aqui é o Vale do Itatiaia. E, cara, já é o segundo ano que nós passamos a virada do ano aqui. Eu e essa daqui, ó. Cara, bom, 2024, no final de 2024 para 2025, eu coloquei na minha cabeça que eu ia viajar o mundo, mano, de moto. Eu ia viajar primeiras 3 Américas. É o que todo motoqueiro faz aí, né? Os caras descem do Brasil pro Ushuaia. Eu, na minha cabeça, eu iria fazer isso. Eu e ela, nós iríamos de moto. Então nós iríamos fazer ali do Brasil ao Ushuaia, do Ushuaia à América Central, da América Central ao Alasca. E na época parecia tudo lindo, tudo maravilhoso, tudo perfeito. A teoria estava muito bem, eu investi uma moeda. E eu falei, mano, agora é só meter marcha. Peguei uma grana que eu tinha, fui lá, investi na moto, investi em equipamentos, comprei equipamentos para camping, coloquei uns equipamentos na moto, deixei a moto toda paramentada no esquema pra gente poder viajar. Cara, na época, parecia que era muito simples, era só meter marcha. Mas na verdade não era assim, tá? Olha que lugar lindo, se liga. Mano, Visconde de Mauá é sensacional, cara.
muito, muito top. Tem um vilarejozinho ali bonitinho, umas casinhas meio que numa pegada suíça. Tem umas casas naquele formato que eles chamam de bechamel, que é o telhadinho assim, ó. Muito, muito show mesmo. Mas então, vamos continuar, tá? Eu pensava que tava tudo indo bem. Só que aí, cara, eu não levei em consideração o seguinte. Nós tínhamos um CNPJ, eu e ela. Eu sempre vou falar eu e ela, porque nós somos casados, entendeu? Mas assim, nós tínhamos um CNPJ e esse CNPJ estava entrando em desenvolvimento, era uma empresa pequena ainda, estava se desenvolvendo, um faturamento de 6 mil reais anualmente, entendeu? 6 mil, nossa, queria eu ser 6 mil, ela acabou de me lembrar aqui, queria eu não, se fosse 6 mil eu não estaria com ela aberta, mas nós tínhamos uma empresa aí, um CNPJ que faturava uma média de 600 mil reais anualmente, em pleno desenvolvimento, estava crescendo ainda, com aquele sonho de um faturamento de 1 milhão, né? Lógico que a gente sempre quer 1 milhão no bolso livre, mas com o tempo eu percebi que na verdade não era aquilo que eu queria, cara. A empresa não era o que eu queria, não trabalhava com o que eu queria, eu não mexia com o que eu realmente sonhava em mexer, eu não fazia o que eu realmente gostava de fazer, nem eu e nem ela. No final de tudo, a gente se dedicava muito, se esforçava muito e nós não víamos aquele resultado extraordinário e exponencial que a gente acreditava que nós iríamos ter. Porque quando nós nos conhecemos, tanto eu quanto ela, nós tínhamos uma coisa em comum. Nós queríamos viajar para todos os lugares que nós pudéssemos viajar juntos, entendeu? E dentro de uma empresa, no meio corporativo, trabalhando de domingo a domingo, não tinha folga, não tinha feriado, não tinha férias. A todo momento tinha que estar ali, escrevendo, digitando, fazendo e cuidando de pessoas e tal, não sei o que. Eram 12 colaboradores na época, eram 12 pessoas, a empresa dependia muito de algumas pessoas e não tinha um processo autogerenciável. Eu tinha que estar ali presente o tempo todo para poder fazer as coisas e isso estava me deixando louco. Porque, cara, eu sempre fui bicho solto. Vocês viram aí, contando toda a minha história, eu sempre fui bicho solto. Eu sempre fui uma pessoa que queria porque queria fazer as coisas acontecerem, né? Bom, infelizmente, foi assim que as coisas aconteceram. Eu tive que vender a moto, porque eu tive que pagar a dívida da empresa. Eu tive que... eu fiquei sem carro. Depois eu comprei um carro. Depois eu comecei... As coisas apertaram. A empresa começou a dar uma declinada, entendeu? As coisas começaram a apertar. E aí as coisas não ficaram do jeito que a gente esperava que ficaria, né? No final de tudo isso contribuiu para que nada do que a gente realmente pensava que seria bom acontecesse de verdade. Olha esse lugar aqui que bonitinho, mano. Olha isso aqui, ó, na beira do rio. Olha a água desse rio, mano. Cristalina. O engraçado é que assim, ó, aqui nós estamos no Rio de Janeiro, nessa região aqui é Rio de Janeiro, onde é que a gente tá. Do outro lado já é Minas Gerais. Então, tipo assim, se a gente vai ali na frente, atravessa uma ponte que tem ali, a gente já tá em Minas. Ali também se chama Maringá. Aqui onde a gente tá é Maringá, Rio de Janeiro, e lá também é Maringá. Bom, e foi assim que as coisas aconteceram. Na verdade, não aconteceram, né? Nós estávamos super empolgados, fomos pro Paraguai e compramos um monte de coisa. E compramos drone, compramos câmera, compramos vários equipamentos. E cara, no final de tudo, nenhum desses equipamentos foi o suficiente. Porque por mais que eu tivesse essa câmera que eu tô gravando aqui, que é uma DJI Osmo Action 4, que não é uma câmera ruim, é uma câmera sensacional. Eu tinha um drone top também. Meu drone era sensacional. Meu drone, com um mês com o drone, quebrou. Por quê? Porque eu não estava 100% dedicado àquilo, eu estava focado na empresa. E cara, pra mim foi muito difícil olhar pra empresa e falar assim, cara, eu lutei por 5 anos pra poder chegar aqui. E agora eu tô querendo abrir mão disso para poder fazer o que eu realmente sonho. Será que eu realmente estou indo pelo caminho certo? Bom, foi aí que eu percebi que eu precisava escolher. Então a gente montou esse planejamento durante o ano de 2024, 2025 inteiro, nos organizamos. E agora que a empresa ela já tem um sistema autogerenciável, não depende mais de pessoas como dependia antes, e agora está tudo estruturado e organizado, eu vou começar o planejamento para poder a gente fazer essa viagem sensacional. A gente vai viajar primeiro as 3 Américas. E isso vai rolar tudo no nosso canal secundário, que é o Rota 55, que é um canal que a gente tem só de viagem. Lá eu vou estar postando e mostrando tudo isso para vocês. Mas aqui, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: você precisa ser visto para deixar legado. Só quem é visto deixa legado. Se você não for visto, você não vai deixar legado.
Olha para todos os homens grandes de resultado, bilionários, que cresceram no mundo. Esses homens, eles precisaram ser vistos para que o legado deles fosse real. Então é o seguinte, se você chegou até aqui, você não deixou seu like, não deixou seu comentário, não se inscreveu no canal, mas você gostou do meu conteúdo, você gostou do que eu falei pra você aqui, a minha história conectou com você, fez sentido, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreve no canal. Ter resultado nessa plataforma aqui vai ajudar muito nós dois a realizarmos o nosso sonho. Então vamos pra cima, vamos meter marcha e vamos fazer acontecer. Beleza? Então é isso. E não se esqueça, você precisa ser visto para deixar legado. Tamo junto.